Bem-vindo a este tutorial, um de uma série de tutoriais para as pessoas que trabalham com pacotes de ferramentas de apoio ao investimento desenvolvido pela FAO. Estes tutoriais ajudam os usuários do software Rural Invest na resolução dos problemas que surgem durante o uso e o registro de informação. Estão dirigidos a pessoas que tenham frequentado um curso formal de Rural Invest ou que tenham realizado o curso de formação à distância, já que não constituem um manual completo sobre o uso do software Rural Invest. O Rural Invest foi desenvolvido para técnicos que apoiam comunidades, grupos ou indivíduos que desejam melhorar sua qualidade de vida através de pequenos projetos de investimento. Sejam estes em atividades que geram rendimentos de forma direta, como irrigação, serviço de transporte ou piscicultura, ou atividades de apoio aos meios de vida locais, como estradas e caminhos, abastecimento de água ou reflorestamento. O Rural Invest ajuda os técnicos a garantir que todas as propostas de investimento apresentadas pelos candidatos respondam às suas necessidades reais, sejam sustentáveis ao longo do tempo e claramente entendidas pela potencial fonte de financiamento, seja ela um projeto de desenvolvimento, uma ONG ou um banco. Este tutorial explica como proceder para a definição e o uso de unidades de análise e unidades de venda. A unidade de análise permite a definição da escala do processo de produção que será caracterizado através de um bloco, enquanto que a unidade de venda mede o número de unidades vendidas. Às vezes, essas unidades são iguais, mas não é sempre assim. Por exemplo, uma unidade de análise de exploração piscícola pode ser um tanque de peixe, enquanto a unidade de venda pode ser um peixe ou 1 quilo de peixe. Mais tarde, discutiremos o que deve ser considerado ao selecionar unidades de análise e de venda. Quando se prepara inicialmente um bloco, a unidade de análise deve ser definida no campo de entrada apropriado do software, antes de se começarem a inserir outros detalhes. A unidade de venda será definida mais tarde, durante a inserção dos dados sobre as receitas do bloco. Lembre-se, cada bloco deve ter uma unidade de análise definida e deve continuar sendo a mesma para cada bloco. Mas diferentes blocos frequentemente têm diferentes unidades de análise. Isto é muito importante porque o software realizará os cálculos com base na unidade de análise que você definiu para este bloco. Uma vez que a unidade de análise e outras características que definem um bloco, tais como a duração do ciclo de produção, o número de ciclos por ano e o período durante o qual as atividades são conduzidas, a cronologia da produção, tenham sido selecionadas, então terá que inserir o número de unidades de análise para cada ano, utilizando o perfil de produção. Ou seja, se o projeto for uma instalação para um hotel-fazenda e você selecionar o quarto como unidade de análise, inserindo a palavra quarto no respectivo campo, então todos os custos diretos, sejam eles eletricidade, serviço de limpeza ou café da manhã, deverão ser calculados e registrados por quarto. Os custos indiretos, também conhecidos como custos fixos ou despesas gerais, como, por exemplo, a manutenção do hotel ou o custo da recepcionista, são frequentemente estimados por período de tempo, normalmente por mês, já que geralmente não mudam quando o número de clientes varia. Lembre-se, o software multiplica os custos e receitas de cada bloco pelo número de unidades de análise que definiu para cada ano. Portanto, é essencial que todos os custos e as receitas do bloco sejam apenas para uma unidade de análise. Por exemplo, se a unidade de análise é uma vaca leiteira, você não pode inserir custos e receitas para o rebanho inteiro, porque o software irá multiplicar esses custos e receitas pelo número de vacas que tenha inserido no perfil de produção. Voltamos agora ao primeiro exemplo, a exploração piscícola.
Neste exemplo, vamos selecionar o tanque de peixes como unidade de análise. Portanto, devemos informar o software sobre qual é o número de tanques que temos em produção em cada ano. Imagine que o projeto comece com um único tanque. Para os 2 primeiros anos, o número de unidades de análise será 1. No entanto, se você pretende expandir o negócio para 2 tanques no terceiro ano, o número de unidades de análise mudaria para 2 a partir desse ano. Desta forma, o software sabe que o resultado por unidade de análise é multiplicado por 1 no primeiro e no segundo ano e por 2 a partir do terceiro ano. Lembre-se de que você não pode alterar a unidade de análise do bloco uma vez que esta tenha sido definida. Desta forma, é importante que reflita com cuidado ao definir as unidades de análise para o seu projeto. A unidade de venda também é importante. É ela que caracteriza a relação entre a unidade de análise e as vendas geradas. Assim, se a unidade de análise é um tanque de peixes e a unidade de venda é um peixe, você terá que registrar no software o valor de unidades de venda expirado por unidade de análise por ciclo de produção. Neste caso, estima-se que um tanque produza 2.000 peixes por ciclo de produção. Quando a unidade de venda é a mesma que a unidade de análise, como pode ser o caso de uma fábrica que produz queijo, lembre-se de que, se a unidade de análise é 1 kg de queijo, o número de unidades de venda por unidade de análise deve ser 1 ou menos. Você não pode vender mais do que 1 kg de queijo por cada quilo que você produz. Por que é importante definir bem a unidade de análise? A unidade de análise permanece igual para cada bloco e todos os custos e receitas devem ser expressos em relação à unidade de análise selecionada. Os usuários do Rural Invest raramente têm problemas na definição da unidade de análise para culturas agrícolas, já que quase sempre se utiliza a área cultivada, geralmente hectares, acres ou outra unidade de área usada na região. Os agricultores tendem a falar sobre a produção, fertilizantes ou sementes por hectare. Por isso é natural para a maioria das pessoas expressar custos e receitas por hectare. Em outros casos, no entanto, a unidade de análise não é tão óbvia. A chave para a seleção de uma unidade de análise apropriada é escolher uma unidade que seja, ao mesmo tempo, fácil de usar e flexível. Consideremos o seguinte exemplo: um rebanho leiteiro. Podemos definir como unidade de análise o rebanho inteiro, a vaca leiteira ou o litro de leite. Cada opção tem suas vantagens e desvantagens. Para um rebanho, todos os custos e receitas devem ser expressos por rebanho, o que poderá ser uma solução mais fácil se o tamanho do rebanho for mantido durante todo o período considerado. No entanto, se esperamos que o rebanho cresça durante este período, os cálculos podem tornar-se problemáticos. Lembre-se, a unidade de análise não pode mudar num determinado bloco. Por isso, se a unidade de análise é um rebanho de 30 vacas, a única maneira de adicionar uma vaca à unidade de análise é aumentar o número de unidades de análise de 1 para 1 e 1/30. Isto iria requerer cálculos complicados. Por outro lado, se a unidade de análise é a vaca, o crescimento do rebanho pode ser simplesmente caracterizado através do aumento do número de unidades de análise no perfil de produção, de 30 num ano para 31 no ano seguinte. Mas lembre-se, neste caso, todos os custos e receitas devem ser estimados por vaca. Se a unidade de análise selecionada é o litro de leite, os cálculos podem ser muito complicados. O que acontece nos casos em que a produção do leite por vaca muda ao longo do tempo? O uso do litro de leite como unidade de análise só irá funcionar se os custos e receitas por litro permanecerem iguais durante todo o período de análise. Lembre-se de que,
se a unidade de análise é o litro de leite e a unidade de venda também é o litro, o número de unidades de venda por unidade de análise deve ser 1 ou menos, já que não pode vender mais do que 1 litro de leite por cada litro produzido. Na verdade, se são esperadas perdas devido a derrames ou refúgio, só podemos vender menos de 1 litro de leite por litro produzido. Lembre-se de que a unidade de análise é muito importante, porque o software vai fazer todos os cálculos em relação a esta: escala de produção, receitas e despesas. Agora, vamos ver algumas das opções para a unidade de análise de outros tipos de investimento rural. A unidade de análise de um serviço de ônibus rural pode ser definida como o ônibus, a rota na qual este se move ou o passageiro. Todas essas opções são possíveis. Se o ônibus for utilizado como unidade de análise, será fácil aumentar ou diminuir o número de ônibus em uso em cada ano do perfil de produção. No entanto, a desvantagem de definir o ônibus como unidade de análise é que o número de passageiros por veículo teria que ser igual durante todo o período de análise. Se não há previsão de mudanças neste número, esta é a solução mais fácil, já que a maioria dos custos são calculados por ônibus. Se for selecionada a rota como unidade de análise, a flexibilidade será ainda menor, já que o serviço só pode crescer se se adicionarem mais rotas. Não se pode alterar o número de ônibus nem o número de passageiros ao longo do tempo. Lembre-se, os custos e receitas por unidade de análise têm que permanecer iguais ao longo do tempo. Apenas o número de unidades de análise pode mudar de quantidade ao longo do tempo num determinado bloco. Embora exija um pouco mais de trabalho nos cálculos, a escolha mais adequada para qualquer serviço de transporte, onde se esperam mudanças no número de usuários ao longo do tempo, é a definição do passageiro como unidade de análise. Isso significa que deve expressar todos os custos por passageiro. Mas, uma vez que isso seja feito, será fácil aumentar o número de passageiros de um ano para o outro, conforme o serviço cresça. Além disso, provavelmente, a unidade de vendas é também o passageiro, o que torna o cálculo da receita uma operação simples. Para o processamento de produtos agrícolas, a unidade de análise poderia ser definida como produto produzido, a linha de produção ou, se vários produtos são processados, a fábrica como um todo. Novamente, é necessário encontrar um equilíbrio entre flexibilidade e quantidade de trabalho necessária. Muitos custos podem ser facilmente calculados por fábrica. Mas se tomarmos a fábrica como unidade de análise, o crescimento da produção durante o período de avaliação só pode ser feito através do aumento do número de fábricas. Um problema parecido surge com a utilização da linha de produção como unidade de análise. Aqui, é claro, você pode adicionar linhas de produção, o que faz sentido se você espera que o crescimento futuro seja conseguido através da introdução de mais linhas. Mas essa escolha apresentará problemas se você quiser aumentar a produção de uma linha já existente. Se a linha de produção for a unidade de análise, a expansão só será possível através da adição de uma segunda linha de produção ou uma fração de uma segunda linha para o mesmo produto. Na verdade, o que muitas fábricas de processamento fazem é calcular seus custos por unidade produzida. Quer dizer, a unidade de análise e a unidade de venda são iguais. Assim, a unidade de análise e a unidade de venda podem ser ambas 1 kg de manteiga. Mas lembre-se, neste caso, é preciso registrar, no máximo, uma unidade de venda por uma unidade de análise. Ou menos, se não se vender toda a produção devido a perdas ou refúgios. O software irá multiplicar as receitas por unidade de venda pelo número de unidades de análise registrados. Finalmente, vamos dar uma olhadinha numa exploração avícola de galinhas poedeiras. Aqui, as opções para a unidade de análise incluem um ovo, 100 aves,
1.000 aves, um galinheiro ou toda a exploração. Todas essas opções podem ser utilizadas como unidade de análise, mas algumas, tais como o ovo, levariam a cálculos difíceis. Quanta mão de obra é necessária por ovo? Em alternativa, pode-se selecionar a exploração inteira como unidade de análise. Embora isso facilite algumas estimativas de custos, essa escolha, como o rebanho leiteiro ou as linhas de produção, tornariam difícil a realização de alterações no perfil de produção. Se o projeto começa com uma exploração avícola inteira, que cresce ao longo do tempo, você deve ter 1,1 operações no segundo ano, 1,2 operações no terceiro ano e assim sucessivamente. Portanto, a melhor opção é escolher uma unidade de análise que ofereça o melhor equilíbrio entre a facilidade de cálculos de custos e receitas e a flexibilidade para a caracterização da expansão dos próximos anos. Numa exploração de galinhas poedeiras, isso significaria provavelmente selecionar 100 ou 1.000 aves, dependendo da escala da operação, ou um galinheiro, se a exploração contém vários galinheiros. Com essas unidades de análise, é relativamente fácil atribuir custos e receitas e também caracterizar a expansão dos anos seguintes. Se você tiver essas regras em mente, não deverá ter nenhuma dificuldade com unidades de análise e unidades de venda. Boa sorte!